Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 17, aula prática de contestação. Bom, após a audiência de conciliação, nasce o prazo para você apresentar a sua defesa. Caso o processo seja julgamento antecipado, seu prazo será 10 dias da audiência de contestação. Se acaso o seu processo seja designada audiência de instrução, você tem até este dia que for designado para apresentar a sua defesa. Pois bem, vamos tratar de dois casos hipotéticos. O primeiro, conforme tivemos na aula prática de petição inicial, um acidente de trânsito, agora nós vamos fazer a defesa desta mesma petição inicial. Então nós vamos fazer uma contestação e expor argumentos contrários a ela, até para que vocês assimilem que aquele efeito de que não existe caso ganho, sabe? Para que vocês entendam necessariamente que todo o processo ele possui a sua dinâmica e a sua carga probatória. Então cada um deve fazer as suas provas e apresentar a sua visão. Pois bem, no nosso primeiro caso, o autor, Rodrigo Martins, entrou com um processo contra a pessoa de João Alves, informando que houve um acidente, sem saber o motivo, houve uma colisão traseira, tentou fazer um acordo, não conseguiu, e ele foi então buscar os seus direitos na justiça. Esta é a síntese do nosso pedido que temos que contestar. O autor ele juntou documentos, documentos pessoais, boletim de ocorrência, fotos do acidente, vídeos do acidente e orçamento da empresa Reparo Total. Bom, agora nós temos aqui a nossa contestação. Ela está toda marcada aqui porque eu costumei deixar para vocês comentários na lateral para que vocês entendam o racional por trás das argumentações. Toda contestação ela deve ter o seu endereçamento. Assim como a petição inicial, você não sabe para qual juizado vai cair, por isso você não informa. No passado, antigamente deixava-se um tracinho em branco para poder ser preenchido posteriormente com a caneta pelo servidor, justamente porque era um processo físico. Hoje é eletrônico. Após o protocolo, você já tem o número do processo e qual juizado caiu, além de já receber a data da conciliação. Então, quando você for responder, você vai endereçar ao juiz que está no juizado competente que está tramitando aquele processo. No nosso caso hipotético aqui, simulamos que ele tenha caído no segundo juizado especial civil da comarca de Foz do Iguaçu. Você vai ver que existem ali uma informação nova entre o endereçamento e o preâmbulo da ação, que é a identificação das partes. Temos ali um negócio chamado autos. Na verdade, aquilo é o número do processo. Quando você enviar a sua defesa, seja ela por e-mail para o servidor, fazer a respectiva juntada, ele tem que saber, bom, é para o juiz do segundo juizado e para o processo número tal. Esta numeração que vocês veem na tela, ela é um formato padrão do Conselho Nacional de Justiça, onde vai ter 7 números, mais 2 dígitos, e ele é identificado pelo ano, aqui onde vocês podem ver o ano, 2026. Número 8 é a designação da regionalidade, a competência daí, esses dois outros dígitos, é a região geográfica, e o 0030, no caso, é a identificação que é de Foz do Iguaçu. Ou seja, no estado do Paraná, por exemplo, o que vai mudar? Vai mudar os primeiros números, porque cada vez que você junta um processo, ele tem uma outra numeração. Vai modificar o ano, que é o ano corrente que você distribuiu. Nesse caso, como a petição inicial foi distribuída no ano de 2026, sempre vai seguir esse número para este processo, para identificar quanto tempo ele já está em tramitação. Os outros dígitos ali, o 8, o 16, o 0030, indicam que é do Paraná, de uma determinada região, e o 0030 indica a comarca. Esse 0030 é Foz do Iguaçu. No estado do Paraná, basicamente só muda a numeração, o ano e os últimos dígitos ali, que são aqueles 40030. Então você vai poder identificar e saber que às vezes você pode ter processos em outras cidades dentro do mesmo estado, mas ele segue essa ordem. Basicamente foi feito para poder padronizar a numeração, porque cada tribunal, cada TJ, Tribunal de Justiça de cada estado, ele tinha a sua organização independente. O CNJ entrou no jogo e falou, vamos criar uma numeração processual única, que o nome correto é NPU, ao invés de autos, você pode substituir para NPU ou colocar processo, pouco importa. O servidor ele sabe que aquela localização é para ele identificar o número do processo. Então vai ter sempre um número. Geralmente você recebe esse número na carta de citação. Vem dizendo que o processo é de determinado juizado, qual é o número, quais são as partes envolvidas, e virá um link para você fazer o acesso. Às vezes vem um QR Code para facilitar a sua vida, e vem, além da chave, para você poder acessar o processo e verificar o que tem dentro, e também ler a petição inicial, porque ela não vai junto na cartinha de citação. Pois bem, seguindo, como as partes já estão qualificadas no processo, você não precisa fazer menção dos seus dados pessoais, da sua profissão, do seu estado civil, você não precisa juntar mais o número
número de RG, ou CPF, o seu endereço. Você já está qualificado. Se a carta chegou para você, você já está qualificado. Então, nesse caso, nós colocamos aqui, agora não somos mais o autor Rodrigo, somos o réu João Alves. Você vai dizer o que para o juiz? João Alves, já qualificado no processo, nos autos da ação reparatória de danos materiais, promovida por Rodrigo Martins, vem respeitosamente apresentar sua contestação e pedido contraposto. Veja, aqui você já identifica ao juiz quem são as partes, qual é o processo que estão falando e já está dizendo que além da contestação você está pedindo um pedido contraposto. Nesse caso específico, ele já passa a expor quais são as razões dele. Veja, o que o réu alega. De fato, não há como negar a ocorrência do acidente. Entretanto, este não ocorreu como narrou o autor. Basicamente, aqui você já criou um ponto incontroverso. O acidente é indiscutível. Não tem por que negar a ocorrência do acidente, porque já tinha fotos iniciais e você também vai fazer as suas provas com base em vídeos e imagens. Ou seja, já existiu. Nessa defesa, nós não vamos mencionar ou impugnar o boletim de ocorrência, porque nós reconheceremos que o documento é verdadeiro. Então não precisa falar ou juntar novamente no processo. É uma redundância desnecessária. Lembra, não é a quantidade de provas que você leva, não é você chegar com 50 documentos e às vezes só 3 ou 4 serem pertinentes ao seu processo. É a qualidade da documentação alinhada com a sua argumentação. Seguimos então na nossa contestação. Além de reconhecer que o acidente ocorreu, você já dá um indício ao juiz que esse não ocorreu como ele está contando. Afinal, ele estava no veículo da frente, ele tem a visão frontal do acidente e não a visão traseira. Então, João alega o seguinte: quando este alega que seu veículo se encontrava parado no semáforo vermelho e sem entender o motivo, foi surpreendido com uma colisão traseira. Não é completamente verdade, eis que o autor freou bruscamente na via, o que ocasionou o acidente. Com essa alegação da defesa, eu estou trazendo um ônus para mim. Veja, eu estou me defendendo falando a culpa foi do veículo da frente. Neste caso específico, por conta que o veículo freou bruscamente na via, que ocorreu a colisão. E quando eu falo isso, eu tenho que provar. Então, logo em seguida dá essa afirmativa que eu estou falando a culpa é dele, o acidente ocorreu por conta de uma conduta do autor que estava no veículo à minha frente, eu vou fazer a outra alegação. Conforme demonstra o vídeo juntado em anexo da minha câmera veicular, é possível perceber que o semáforo estava verde e que o veículo à minha frente, conduzido pelo autor, freou bruscamente, não sendo possível uma manobra defensiva, sendo a conduta do autor a causa primária do acidente. Veja, você já reconheceu que houve o acidente, você já impugnou a alegação de que a culpa é sua e impugnou também as alegações do autor de que o semáforo estava vermelho e você criou o seu ônus para dizer que a culpa era do veículo da frente. Além disso, você complementa que você tem provas de uma câmera dentro do seu veículo que mostra, além do sinal verde, o veículo da frente freando bruscamente. Seguindo, assim, os vídeos e fotos trazidos pelo autor não são compatíveis com a dinâmica dos fatos, devendo serem desconsiderados. A bem verdade, é a conduta do autor que fez com que eu tivesse danos em meu veículo que alcançam o montante de R$ 1.280, conforme o orçamento da oficina Reparo Total. Assim, requer que o pedido do autor seja julgado improcedente e que este seja condenado a pagar o meu prejuízo por conta da sua conduta. Veja, você impugnou os fatos, mostrando que não era completamente verdade. Você demonstrou a sua alegação e você juntou seu comprovante falando que, olha, o autor que é o culpado, ele que deve me ressarcir. Você faz 2 pedidos ao juiz. Você faz para que ele não conheça as alegações do autor e que reconheça as suas. Nesse caso, você apresentou a contestação juntamente com um pedido contraposto. Nesse caso específico, veja, não é necessário juntar mais testemunhas, porque você tem exatamente a comprovação de uma dinâmica do acidente, diferente do veículo da frente. O veículo da frente, ele pode ter feito fotos, ele pode ter feito um vídeo do local do acidente, ele pode ter demonstrado que o seu veículo atrás, mas ele não consegue comprovar que a culpa foi sua, justamente porque você tomou uma atitude proativa e você tinha uma defesa muito plausível. Nesse caso, quem terá a razão? Fica essa questão para que você analise as duas alegações. Veja a importância do contraditório e veja também o risco que é o autor entrar com sua visão unilateral sem ter mais conversas ou uma investigação melhor do seu processo, e agora pode ocorrer do juiz
juiz inverter a situação e transformar o autor no verdadeiro culpado e ainda condená-lo a restituir o senhor João Alves no valor que ele teve do orçamento por conta dessa batida de trânsito. Veja, sempre é importante ter o contraditório e mais importante ainda, e ressalto de novo, sempre há a importância de você agir com boa fé, transparência para poder buscar essa credibilidade com o juízo. Até então, parecia que não tinha defesa, parecia que realmente ocorreu o acidente conforme o autor tinha narrado. E mais, se o autor juntasse testemunhas, em contradição com a sua câmera veicular que mostra, além do sinal verde, o veículo da frente não estar parado, mas em verdade frear bruscamente na via, a testemunha não tinha como descredibilizar uma imagem de uma câmera veicular. Veja como a situação é dinâmica. É esse ponto que eu quero que vocês entendam o que vocês podem alegar e comprovar. Por isso, a desnecessidade de botar um monte de provas. As provas precisam ser aquelas concisas e alinhadas com a sua argumentação. Veja, nós temos uma defesa que não deu uma página. Não havia necessidade de você escrever 10 laudas, 10 páginas, juntar jurisprudência. O juiz está vendo os fatos. Lembra, se uma imagem vale mais que 1000 palavras, o que podemos dizer de um vídeo que estava no interior da câmera e que tinha a visibilidade do semáforo e do movimento do carro dianteiro? É de se pensar. Nesse caso, o senhor João Alves, ele está juntando os documentos pessoais do réu, que é dele, as fotos do acidente, o vídeo da câmera veicular e o orçamento da empresa Reparo Total. Ele não precisa juntar o boletim de ocorrência. Já foi juntado pela parte, eu não estou impugnando. Realmente aconteceu, é aquilo. O boletim de ocorrência, ele vai abarcar duas versões ou pode abarcar uma apenas. Suponha, por exemplo, como já expliquei em outras aulas, no estado do Paraná, você faz o boletim por conta própria. Você mesmo pode se dirigir ao batalhão de trânsito sem a outra parte, caso ela não queira colaborar, seja você como autor ou réu futuramente em um processo, quaisquer das partes pode comparecer no batalhão de trânsito e será prestado as suas informações. Veja como um boletim de ocorrência é uma prova unilateral. Ele não prova que aconteceu uma dinâmica do acidente. O que ele pode provar é um marco de temporalidade. Por exemplo, se o acidente ocorreu em determinado dia e está incerto no boletim de ocorrência, esse fato pode ser incontroverso. Mas as alegações, tudo que é transcorrido dentro, são versões unilaterais. É a versão do próprio autor. Não se sabe, por exemplo, se o autor teve falha de memória ou teve má fé para chegar e declarar alguma situação, ou por acreditar naquela crença popular de que todo mundo que bate atrás é o culpado em casos de acidente de trânsito. Então é importante que, ocorrendo uma situação dessa, você vá diretamente também fazer o boletim de ocorrência e constará as duas informações, além da versão do condutor do veículo dianteiro, a alegação do condutor do veículo traseiro. E cada um tem a sua visão diferente do processo. A questão não é o que se alega ali no boletim de ocorrência. A polícia não vai determinar quem foi o culpado, ela não vai determinar qual foi a causa primária do acidente. Ela vai tentar identificar alguns elementos dos veículos, das partes envolvidas, juntar as declarações, algumas fotos que lhe forem apresentadas ou que puderem ser tiradas pelo agente de trânsito na hora da confecção do boletim de ocorrência e nada mais. Ela vai poder aferir também se os danos foi de pequena, média ou grave ou grande monta para fins de documentação, para saber se o veículo precisa passar por um reparo e uma perícia posterior para voltar em circulação. Mas ela não diz quem foi o culpado. Então, muito cuidado com casos em que a prova é unilateral. Sempre imagine, esse documento foi produzido apenas por uma das partes? Se foi produzido, como por exemplo, um laudo pericial no veículo, se ele não foi feito por um perito judicial, ele é uma prova unilateral. Agora, se é juntado no processo um laudo pericial e você não impugnar, você está aceitando ele como verdadeiro, como foi o nosso caso. Apesar do boletim de ocorrência ter uma declaração, nós não temos outros elementos de informação. Processos são assim. Chega para você uma citação inicial e você tem apenas informações parciais, como por exemplo, a petição inicial é a visão do caso e a visão de direito do autor. O réu, diligentemente e por até sorte, tinha uma câmera veicular. Porque imagine se o réu não tem uma câmera veicular. Como ficaria a situação da defesa dele? Será que seria possível você conseguir um pedido contraposto efetivo? Ou ficaria o disse-me disse? Ou valeria a regra geral de que quem bateu atrás é que é o culpado? Será que nesse caso testemunhas auxiliariam e falariam que realmente viram um sinal verde
verde e viram a freada brusca do veículo dianteiro, não dá para confiar na memória das pessoas. E nunca se sabe, às vezes uma testemunha viu, a outra não viu, tudo depende da dinâmica. Muitas vezes as pessoas só olham para o fato depois do estrondo da batida. Ninguém fica cuidando o trânsito e olhando para saber se efetivamente o veículo da frente freou bruscamente, se o semáforo estava aberto ou estava fechado. Não é assim no cotidiano. Então, muito cuidado com as provas que você vai produzir. Mais cuidado ainda, se você fizer uma alegação positiva, dizendo não é verdade que aconteceu isso e aconteceu aquilo, você tem que provar o aquilo. Essa é uma situação de muita reflexão. Então, lembre-se, ao entrar com o processo, boa fé, narrativa objetiva e coerência com as provas que você trouxe no processo. Vamos partir para o nosso segundo caso. O nosso segundo caso, eu fiz uma alteração, porque na aula prática de petição inicial, nós abrimos uma ação contra a empresa TIM. E, de acordo com a realidade, a empresa TIM não vai fazer a contestação, não é você que vai fazer uma contestação nesse sentido. Então, eu substituí a empresa TIM pela empresa Reparo Total, que já é a nossa conhecida desses exemplos por ser uma oficina de reparos. Bom, nesse caso, a narrativa é a mesma da petição inicial, só mudou a empresa ré, que agora nós somos os proprietários da empresa Reparo Total. E o caso é o mesmo. A empresa Reparo Total incluiu o nome do autor, Rodrigo, no cadastro negativo de crédito. Ele já conseguiu uma liminar, ele fez reclamações, fez protocolos, fez tudo o que deveria fazer e solicitou R$5.000. Nesse caso, como você é um microempreendedor, um empresário individual, uma empresa de pequeno porte ou uma empresa que opera no Simples, você pode fazer a sua defesa diretamente sem advogado no juizado, dependendo se o valor da causa é até 20 salários mínimos. Então, esse nosso exemplo foi adequado para que você, empresário, possa fazer a sua própria defesa, sem depender, por vezes, de advogado. A condição econômica das empresas, muitas vezes, não permite contratar advogado e deixar, no caso, à mão de terceiros, os seus processos. Então, você pode fazer. É uma visão geral e ampla do que você deve fazer, do raciocínio que você deve criar. Claro, recomendo, se você puder, contrate o advogado, porque você vai ver nesses exemplos adiante que eu vou apresentar 3 possibilidades de solução. E às vezes pode não ter solução. Sobre isso nós falaremos após a apresentação das primeiras teses. Então nós temos aqui contestação da negativação indevida. Nós já sabemos qual é o juizado que caiu, nesse caso o segundo. Nós já temos o número do processo, então estamos referenciando para poder o servidor colocar a nossa defesa no processo correto, porque se você não apresenta a sua defesa, pode dar os efeitos da revelia. Oportunamente, claro, se você apareceu na audiência de instrução, o juiz pode tomar o seu depoimento. E aí, na hora, você vai ter que pensar a sua defesa. Você pode fazer a defesa oral? Pode. Ela vai ser gravada em um vídeo, porque acredito muito que hoje não tem mais redução a termo da contestação no ato da audiência. Então, sempre é gravado um vídeo e é onde você vai expor, falar, contradizer a petição inicial. Para isso, vai requerer um raciocínio lógico, uma construção de argumentações sequenciais e de preferência que você tenha a petição inicial em mãos para poder saber o que o autor está alegando para você também impugnar. Então vamos para a nossa primeira tese. Você pode concordar parcialmente com o pedido. Como assim? Você não é obrigado a só negar a contestação. Você pode concordar com ela. Olha, eu concordo com o pedido do autor, mas, veja bem, em partes. Essa é a nossa tese número 1. Então, o que vamos apresentar para o juiz? Excelência, reparamos que houve um equívoco de inclusão do nome do autor nos cadastros negativos de crédito em razão de um possível erro de digitação no CPF quando do lançamento no Serasa. Aqui a empresa está confessando que houve o erro, mas essa confissão é estratégica. Veja, tão logo identificado o erro, foi sanado, demonstrando no extrato atualizado do CPF do autor que nosso lançamento não se encontra mais ativo. Ou seja, você já falou para o juiz, olha, erramos, mas assim que tomamos o conhecimento, nós já fomos atrás e corrigimos o erro. Está aqui uma certidão atualizada que o nome dele não está mais negativado pela nossa empresa. E você continua sua argumentação estratégica nesse caso. Ocorre, excelência, que da análise do extrato do CPF do autor, este possui outra anotação por parte de outra empresa. Sendo assim, nos termos da súmula 385 do STJ, não há incidência de danos morais. E aí você cita para o juiz a súmula do STJ. Essa súmula, ela é antiga já é amplamente conhecida pelos juízes, mas se você não alegar que existem outras restrições e provar que existem outras restrições no nome do autor, o juiz vai acabar te condenando em danos morais. Nesse caso, você está concordando com o erro e está falando para o juiz, olha, mesmo que exista o erro, não cabe danos morais, porque o autor tem outras negativações. Não é só essa que causou o prejuízo. Então,
Então ele tem direito a retirar o nome do Serasa, mas não tem direito a danos morais. Veja o que diz a súmula 385 do STJ. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Ou seja, parecia um absurdo você já chegar na sua contestação e dizer ao juiz: olha, concordo com o pedido dele, peço desculpas, houve um erro, nós fizemos um lançamento errado e já corrigimos, só que nesse caso aqui não cabe dano moral porque o autor já tem outros débitos negativados. Essa é a sua defesa e você faz a sua solicitação final. Assim, requer a parcial procedência da ação para que seja declarada a inexistência da relação jurídica entre a empresa e o autor, todavia negando o pedido de danos morais. Em síntese, uma página você esclarece ao juiz, explica sua conduta e mostra que não há um direito por parte do autor em danos morais. Como o pedido dele era só a declaração de inexistência da relação jurídica entre ele e a empresa, você concorda com isso. Tudo bem, não tem mesmo, não tem motivo de eu falar o contrário. Até para mostrar a boa-fé ao juiz. O juiz percebe que, olha, realmente houve o erro, mas nesse caso, olha, infelizmente, senhor Rodrigo, não tem direito a danos morais, vai dar parcial procedente e ele nem vai recorrer porque é uma situação sumulada pelo STJ. O que é a súmula? A súmula, ela é um resumo, como você pode ver, ela é um resumo de muitos casos que são reiterados da justiça. Ou seja, a súmula é uma consolidação de entendimento, ela é uma orientação para que toda a administração pública no setor judiciário se vincule a ela. Depende de casos e casos. Você pode mitigar essa situação, diminuir essa situação, afastar a aplicação dessa súmula, dependendo do seu caso. Na nossa situação aqui, o autor foi omisso na sua petição inicial. Ele não falou se os outros débitos eram legítimos, se eram ilegítimos, se ele já tinha entrado com outras ações contra outras empresas de outros débitos. Ele não falou nada, foi omisso. Então você trabalha com a informação da petição inicial. Veja a importância da delimitação da inicial, que é para facilitar também a sua defesa. Eu estou me defendendo disso. Ele diz que a inscrição é indevida, eu reconheço, mas nesse caso ele não tem direitos. Vamos para a nossa tese número 2. Tese número 2. Discordar e cobrar. Apresentar um pedido contraposto. Ou seja, você é uma empresa que prestou um serviço. Então você está discordando, ele está dizendo, olha, não tenho relação jurídica com eles, nunca fiz negócio com eles. E a empresa discorda, fala, negativo. Tem relação jurídica e além disso você me deve. Então eu vou provar que a gente tem relação jurídica e vou aproveitar esse processo já que você entrou e vou te cobrar no mesmo processo. Então você fala para o juiz, excelência, diferente do que alega o autor, há relação jurídica entre as partes. Pronto, essa é a contradição que se instaurou no processo. O juiz ele vai analisar se teve ou não teve. Um diz que não teve, outro diz que teve. Agora o juiz vai começar a analisar o caso conforme as provas que você apresenta. Veja, sendo que no dia tal houve a efetiva prestação de serviço por parte da empresa do veículo placas tal de propriedade do autor. Se você está alegando que houve a relação jurídica entre as partes, você já deve provar. Então você tem que juntar um contrato ou algum documento que mostre que vocês têm uma relação jurídica. Vamos lá. Conforme consta em anexo, no contrato de prestação de serviços, o valor do reparo foi de R$ 2.220, sendo emitido boletos para o autor em 2 prestações conforme ajustado, não sendo pagos no dia combinado, o que motivou o protesto e a negativação do nome do autor. Veja, além de provar que houve o contrato, você está justificando o seu exercício regular de direito, ou seja, não pagou, protestou. O protesto nada mais é do que ciência de dívida para terceiros. Nesse caso, muitos cartórios de protesto, tabelionatos de protesto no país, eles possuem convênio com o Serasa. O Serasa automaticamente busca um arquivo de metadados, que são das inclusões, e das baixas de protesto, e lança já no seu cadastro do Serasa. Então, por isso que, mesmo protestando, você não precisou pagar o Serasa ou ter um contrato com eles para poder colocar o nome do devedor no rol do SPC ou do Serasa. Isso detém de convênios entre os órgãos restritivos e as repartições públicas, ou decorrente também de lei que explica que deve ser feito esse arquivo e esse arquivo é consultado por terceiro. Muito bem, você provou que tinha um contrato, provou que a dívida era R$ 2.220, provou que existiam 2 boletos que não foram pagos. Então, o que você fala para o juiz? Desta forma, a restrição é válida e o autor é devedor da empresa. Você aproveita o momento, atualiza seu débito e cobra. Conforme o cálculo anexo, o valor devido atualizado é de R$ 2.485,23, motivo pelo qual requer a condenação do autor ao pagamento do valor devido. Veja, essa é a tese da discordância e você aproveita a oportunidade porque a sua empresa foi
foi muito bem organizada na documentação, possui um departamento administrativo muito bem estruturado, pastinhas de clientes, caixas de arquivo com os inadimplentes, caixas dos protestos, você conseguiu se organizar e juntar toda essa documentação num prazo até exíguo, às vezes, para apresentar essa defesa. E além disso, você mostrou que a dívida existe e está cobrando. Então essa é uma segunda tese que a empresa pode enfrentar. Vamos passar agora para a terceira tese. E a terceira tese é a pior de todas para a empresa. Nesse caso, a empresa não tinha documentos, realmente foi um erro, aconteceu, mas ela tem que impugnar o valor solicitado dos danos morais. Veja, tese número 3. Concordar parcialmente e impugnar o valor do dano moral. Você faz a mesma alegação da primeira tese, concorda que houve o erro, justifica que pode ter sido um erro na digitalização do CPF do autor. Você não precisa confessar para o autor no processo que foi um erro da empresa, que às vezes tinha um documento que comprovasse, mas não era o documento combatido. Às vezes foi um estelionatário, um falsificador que acabou contratando com a sua empresa. Você não precisa demonstrar isso para o juiz. Apenas diga, houve um erro, houve um equívoco e fizemos o lançamento. Não junte provas contrárias, porque vai mostrar a sua negligência. Estrategicamente falando, é melhor você reconhecer um erro por uma coisa boba, tipo, olha, fomos lançar um CPF no Serasa e infelizmente por um número trocado ou confusão aí na sequencial de 3 dígitos aí, a gente cadastrou o nome do autor. Infelizmente, foi um infortúnio. Do que você falar assim, não, o autor contratou comigo, tá aqui a documentação dele, aí você mostra a documentação, a foto já não corresponde com a pessoa, você fala que prestou um serviço para um determinado veículo e não é do autor, porque tem rastreabilidade as placas e o registro histórico, você não consegue fazer. Então, nesse caso, é tipo a última tese possível. Tente sempre se organizar e ter as suas justificativas para você poder fazer as defesas, porque senão a empresa acaba tendo prejuízo. O departamento comercial errou, tudo bem. Cabe a reparação do dano que ocorrer do processo contra o teu funcionário? Cabe, a relação ficar abalada, tudo mais, mas cabe descontar do funcionário o prejuízo da empresa, que é um assunto trabalhista, é outra área. Mas nesse caso, a empresa não dá para simplesmente negar e falar, olha, foi um erro, tá tudo bem, deixa por isso. A tese já é consolidada. Então, quando você, empresário, for fazer a sua defesa, você tem que conhecer diversos posicionamentos e diversas situações que você pode apresentar. É muito diferente de você ser a parte autora e juntar os documentos da parte inicial da ação. A defesa ela é um pouco mais complicada, ela precisa ser um pouco melhor pensada, você tem que medir palavras, porque se você faz uma afirmação positiva, você tem que fazer prova disso, como na nossa segunda tese nós falamos, existe relação e comprovamos com um contrato, existe a dívida, comprovamos com os boletos, e além disso, não é só tão legítima e tão existente que eu tô aqui, eu vou aproveitar e vou cobrar. Então o autor entrou para uma situação e pode sair com prejuízo. Pode acontecer? Sim, pode. Tudo depende. Como eu falei, existem diversos tipos de pessoas. Existem pessoas que acham que o poder judiciário e a ação judicial é fonte de renda. Não é. Ela é para resolver problemas. Se há alguma fonte de renda aí com dano moral ou não, que não pode nem ser chamado de fonte de renda porque é uma reparação, isso é subjetivo de cada um, como cada um trata os seus assuntos pessoais. Mas no caso, a empresa sempre tem que agir de uma forma para se defender. Vai incluir no Serasa? Certifique-se que foi realmente que existe documento da dívida, porque pode chegar uma ação e você precisa comprovar que ela é legítima, aproveitar a situação e já cobrar, ok? Então, nesse caso específico, quando a gente não tem tese e tenta somente diminuir o valor do prejuízo, porque um prejuízo virá, mas você não sabe qual é. Então, você pode tentar demonstrar que, apesar do erro, você corrigiu rapidamente e esse dano não foi tão grande, tão extensivo quanto parece. Nesse caso, você já informa para o juiz que tão logo identificado o erro, ele foi sanado e diante disso, considerando a notificação do erro e a agilidade da empresa em sanar o problema, ainda extrajudicialmente, você comprova que tirou o nome da pessoa do Serasa, a empresa depois que recebe uma comunicação, olha, empresa, você colocou meu nome indevidamente no protesto, já faça logo essa verificação, não vá esperar se vai dar um processo, se não vai dar, ou deixar na mão de um terceiro. É muito importante isso, porque é uma despesa que a empresa não está esperando, vai chegar algum prejuízo para ela deste processo. E daí, nesse caso, você mostra que você teve uma agilidade, demonstre um comportamento de boa fé, justifique que houve um erro, peça desculpa se for o caso e fale, juiz, não sendo esse o entendimento, que não, você vai pedir a improcedência dos danos morais, que em determinados casos pode acontecer, o juiz pode entender e falar assim, olha, não foi uma coisa aqui, pela análise de data dos documentos, não foi uma coisa que possa ter dado prejuízo. O autor falou que foi no dia 10, no agente financeiro solicitar o empréstimo e verificou o erro, mas
no dia 5 já tinha sido tirado. O extrato, a certidão do Serasa, de repente foi mais baixo, e a empresa solicitando e o Serasa não fazendo a procedência de baixa, nasce um outro direito para a empresa contra o Serasa pela omissão e inércia do órgão restritivo. São assuntos paralelos que não tem nada a ver, mas entenda, cada consequência tem uma reação, vai ter um desencadear de situação. O que a empresa precisa fazer? Provar sua agilidade e solicitar para o juiz: olha, fiz tudo rapidamente, não deu prejuízo, não há comprovação de que o negócio foi desfeito, tá tudo certo, não deu os danos morais. E aí você faz um pedido subsidiário. Não sendo este o entendimento deste meritíssimo juízo, que seja então observada a prontidão da empresa em solucionar o erro apontado, pugnando pela redução dos danos morais ao patamar de R$500. Coloque o valor mais baixo e o juiz vai tentar ficar ali no meio termo. De repente a condenação é R$1.000, de repente é R$2.000, pode ser R$5.000, que é o que o autor pediu, pode também. É muito subjetivo, mas as pessoas precisam, quando vai fazer a impugnação de certo valor da causa, do valor da pretensão econômica da pessoa, colocar o valor que ela quer como referência. Que o juiz pode acatar os R$500. Fala assim: tudo bem, foi uma coisa rápida, não teve prejuízo do negócio, vou acatar o pedido da empresa e dar os R$500. Posso dar um pouquinho mais só para dizer que eu dei R$800? É muito subjetivo do juiz, mas uma coisa é certa: se você não pedir os R$500, você não impugnar o valor dos R$5.000, é porque você tanto fez esse valor. O juiz vai entender: bom, a pessoa não está impugnando o valor dos R$5.000, só disse que não é culpa dela. Bom, mas eu entendo que é culpa dela. E como ela não impugnou o valor dos R$5.000, eu vou dar os R$5.000 pro autor. Essa é a técnica processual. Por isso que cada alegação tem que ser combatida. Se a pessoa pediu 10.000 de danos morais, diga que não é o caso de 10.000 e peça a aplicação de um valor menor. Se você já fez a viabilidade e viu que o risco processual é muito grande de uma condenação, você tem que pedir para que, na melhor das hipóteses, ela seja mais baixa e tentar justificar que a conduta do autor não teve prejuízo. Além do fato, claro, reconheça o erro da empresa. Nesse caso, não tem como você negar. Está lá, foi o seu CNPJ que incluiu o nome do autor. Existe uma certidão que não tem interesse menor no deslinde do seu processo. O Serasa não é objetivo dele pender para o empresário, pender para ele. Ele faz o que é solicitado. Se me foi solicitado que incluísse este CPF como devedor, eu fiz isso. E ele faz geralmente ao seu pedido, que é o pedido da empresa. No seu caso, como foi o protesto e houve esse convênio que já negativou, o protesto teria o mesmo fim. Também apareceria na certidão do Serasa a inscrição do protesto e o local onde está essa documentação para o autor ir lá e tentar resolver. Então, se você vê que não tem defesa, tente pelo menos evitar o prejuízo maior. Tenta sempre diminuir o prejuízo. Vamos ver quais são os documentos que foram apresentados nas teses. No documento número 1, você tem os documentos da empresa, a carta de preposição, os documentos do preposto. A carta de preposição é um documento que autoriza qualquer funcionário da empresa ir representar ela em juízo. Ou seja, quando a empresa é ré, não precisa ela mesma se dirigir como através do sócio administrador para defender, salvo no caso de ser autor. Quando é autor, o sócio tem que estar presente. Quando é ré, ela pode mandar um funcionário que a gente chama de preposto. Tem que ter essa carta de preposição que autoriza ele, tem que ter os documentos do preposto que identifique ele para comparar se o documento é o mesmo da autorização e o extrato do Serasa. Nesse caso específico, como você está concordando com o pedido e a sua tese é de que ele já tem outras inscrições e não cabe dano moral, então você precisa juntar o extrato do Serasa. Mesma coisa, tese 2, você vai juntar os documentos da empresa de representação, o documento do funcionário que vai até lá. Lembrando, não precisa nem ser o funcionário, pode ser outra pessoa. Se for a esposa do proprietário ou o marido da proprietária, também pode se fazer na função de preposto, quando é ré, tá bem? E nesse caso, como você alegou uma afirmação de que existe o contrato, existe uma relação jurídica, você tem que juntar o contrato para demonstrar, você tem que juntar os boletos emitidos, você vai ter uma cópia do instrumento de protesto, que geralmente vai ficar junto com o contrato e os boletos que não foram pagos, na pastinha daquele cliente devedor, e você também vai fazer uma atualização de valores. Você não vai cobrar os R$2.220, que é o serviço que você prestou, você vai cobrar o valor atualizado. Afinal, já foi para protesto, já incidiu a mora, a pessoa não pagou, não entrou para discutir essa dívida ou fez algum outro processo ou tem alguma justificativa, ele vai ter que pagar e que pague atualizado. A justiça permite que você atualize sempre o valor da sua causa. Na terceira hipótese, você vai encontrar ali que, como a empresa não tem documento e não tem nada, ela só vai juntar o extrato do Serasa para comprovar o dia que ela fez a solicitação, né? Se ela tiver algum documento interno do sistema do Serasa solicitando a baixa, ou se ela tiver um pedido de baixa de protesto, ela junta, mostrando que, olha, nesta data eu pedi, o dano aqui, ó, se ocorreu foi coisa de 2, 3 dias no máximo, não justifica R$5.000 para 3 dias negativados, nós fomos
fomos ágeis e resolvemos, então deu um valor menor. No seu caso, todas as provas, as teses que são juntadas foram coerentes com as suas alegações. Veja, você não fez nenhuma alegação que não pudesse provar. E esse é o intuito da contestação e também da petição inicial. Se você faz uma alegação, você tem que fazer a comprovação. Isso chama-se ônus da prova. É o encargo da parte em fazer a sua prova. No primeiro caso, por exemplo, o autor trabalhou com a visão que tinha. As provas dele eram insuficientes? Não correspondiam com a verdade? De forma alguma. Era a visão dele, na situação dele. Como ele estava na parte da frente, desconhecia que tinha uma câmera veicular, estava desatento, ou após a batida ele criou alguma confusão ali por conta do choque, ou o airbag acionou e ele ficou sem visão. Então, na cabeça dele, a pessoa que bateu atrás, o semáforo vermelho, são aversões dele que ele apresentou. Não necessariamente elas são de má fé. E por sorte, a nossa defesa tinha uma câmera veicular que tinha uma amplitude de visão diferente. Era um ponto de vista diferente. O autor tinha documentos pós-fatos, né? Ele tinha documentos de prova depois do acidente. E na defesa foi apresentado documentos pré-fatos. Ou seja, o que vai valer mais para o juiz? E é aquele caso da reflexão. Se não houvesse a câmera veicular, o desfecho do processo poderia ser diferente? Não sabemos. A dinâmica de uma instrução, do depoimento, da colheita de provas é muito difícil. E mais difícil ainda é o que você consegue transpassar para o juiz. Porque o juiz vai tentar reconstituir exatamente o que é alegado pelas partes, encaixando dentro da coerência lógica narrativa. Por isso que a narrativa tem que ser uma cronologia dos fatos. Ele vai tentar imaginar na cabeça dele, na sua mente, a visão de como realmente aconteceu. Por isso é muito importante as provas e não só as alegações. As alegações precisam ser coerentes com as provas, sim, mas as provas têm um peso muito grande na convicção do juiz, porque ele precisa ter certeza para dar. Ele não quer dar uma sentença que seja injusta para uma das partes. Muitas vezes as sentenças podem ser injustas, mas é justamente porque a parte não se ajudou, não fez a prova pertinente. E isso prejudica sobremaneira o desande do processo. O resultado esperado não dá certo e a pessoa fala: a justiça não funciona. Lembre-se, a justiça tem o modus operandi dela. Se você quer se aventurar, quer se defender, quer ter autonomia dos seus casos, seus processos, você precisa entender essa dinâmica. Caso contrário, não vai dar muito bom o resultado do processo. Bom, eu agradeço a paciência e resiliência de todos. O assunto, por mais que seja prático e bem objetivo, ele é difícil de ser compreendido. Se for o caso, assista novamente essa aula. Você terá novos insights, novos esclarecimentos. Quaisquer dúvidas, faça na seção de comentários. Eu vou responder a todos brevemente. Peço apenas que as perguntas sejam pontuais em relação a uma dúvida de confecção da contestação ou do pedido contraposto. Dúvidas jurídicas nós não podemos tirar. É uma vedação da OAB em relação a prestar informações jurídicas de forma indiscriminada. Então, se você acha que o seu caso pode ser um pouco complexo, que não se amolda nos exemplos que nós utilizamos aqui, para você ter uma ideia de um raciocínio geral de como que é a elaboração de uma contestação, de um pedido contraposto, até mesmo do pedido inicial, da produção de provas, do relacionamento dela com os fatos, você deve sempre buscar o auxílio técnico de um advogado. Afinal, ele já tem uma certa experiência, já conhece a justiça, sabe como cada juizado está se portando, qual que é a posição de cada juiz, depende muito da situação. Se for o caso, faça uma consulta jurídica e tire as dúvidas com ele. Se você tiver confiança, utilize essas aulas a seu favor. Toda a construção elaborada desse curso de forma completa é para que você tenha noções gerais e poder se defender sozinho. Essa é a promessa do curso, desde o começo. Se você pudesse aprender a se defender sozinho nos juizados em poucas semanas, o que você faria? Assumiria essa responsabilidade ou delegaria a terceiros? Um abraço e até a próxima aula.